Aumenta a procura por vacina contra o H1N1. Reunião define diretrizes para o Fórum Municipal de Cultura. Jovem de Jacareí cria blog sobre gravidez na adolescência. Moradores do São Silvestre prestam homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Eu sou Maurício Bacarim e esse é o Notícias de Jacareí, que começa agora. Nas últimas semanas, os postos de saúde de Jacareí registraram aumento na procura da vacina contra a gripe H1N1. Veja mais informações na reportagem de Cássio Andrade. A procura pela vacina cresceu na cidade. Prova disto é a falta do medicamento nos postos de saúde. Anteontem à tarde nós recebemos mais 2.000 doses que foram distribuídas pelas unidades de saúde, mas hoje elas já estão terminando. Em muitos postos já não existe mesmo essa dose. Nós fizemos um pedido de mais 5.000 doses ao Estado. Ainda não recebemos e estamos à espera. Jacareí possui 59 notificações da gripe A. Nós temos hoje, aguardando o resultado, 33 casos. Nós já tivemos a confirmação de 6 casos positivos para o vírus influenza H1N1. Um foi a óbito, mas 5 casos já foram diagnosticados, tratados e curados. A vítima foi um homem de 48 anos e ele estava internado neste hospital aqui em Jacareí. Ele faleceu no último dia 12, mas a morte só foi confirmada na semana passada depois da divulgação dos exames. Ao todo, já são 61 mortes provocadas pelo vírus em todo o país. O estado de São Paulo é o mais crítico, com 90% dos casos. Na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos lidera um ranking com 5 óbitos, seguida de Taubaté com 3. Mas, de acordo com a diretora da Vigilância e Saúde de Jacareí, a população não deve entrar em estado de alerta. Sem dúvida, bem antes de surgirem todas essas notificações, nós já estávamos preparados com estratégia de vacinação, de prevenção, evitar aglomerações, tossir, cobrir a boca e o nariz. Ensinar as crianças a lavar as mãozinhas e a não futucar os olhinhos, o nariz e a boca, porque a contaminação se dá pelo ar e também pelo contato com objetos contaminados. Então fazer a higiene de superfícies muito tocadas, tipo maçanetas, telefones, e essas manobras de higiene também são uma boa medida de controle. Fique atento aos sintomas da influenza A: febre alta, dores musculares e nas articulações. Dores na cabeça e na garganta também são comuns nos diagnósticos da doença, além de irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço e falta de apetite. Em alguns casos, também podem ocorrer vômitos e diarreia. Elas têm dúvida do que seja, que elas procurem o atendimento médico, porque o médico é o profissional capacitado para dar o diagnóstico e conduzir aquele caso, se é um caso suspeito de H1N1 ou não. Edinho Guedes solicita vacinação de professores da rede pública contra a gripe H1N1. Edgar Sazak sugere demarcação de faixas de segurança e rebaixamento de guias em via do Jardim Didinha. José Francisco sugere sinalização para deficientes visuais na região central de Jacareí. Confira as atividades parlamentares na primeira parte do nosso Giro de Notícias. O vereador Edinho Guedes fez indicação ao prefeito Hamilton Mota, sugerindo a vacinação dos professores da rede pública de ensino contra a gripe H1N1. Os professores não estão no grupo prioritário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde. A vacinação dos professores da rede pública é de grande importância para o vereador, pois além da gripe A estar avançando na região do Vale do Paraíba, esses profissionais trabalham diretamente com grande número de alunos. Assim, a imunização dos professores é indispensável. A vacinação pelas unidades básicas de saúde tem a meta de imunizar 80% das pessoas do grupo de risco, formado por crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses, gestantes, idosos acima de 60 anos, mães que tiveram bebês em um período de 45 dias, trabalhadores da saúde e doentes crônicos com indicação médica. O Vale do Paraíba já registra 10 vítimas fatais da H1N1. Foram 6 mortes em São José dos Campos, 3 em Taubaté e 1 em Jacareí.
O vereador Edgar Sazak fez indicação ao prefeito Hamilton Mota pedindo a demarcação de mais faixas de segurança, com rebaixamento de guias para facilitar o acesso de deficientes na Avenida Pereira Campos do Jardim Didinha. Além dessa solicitação, o vereador também pediu a repintura da faixa já existente na mesma avenida. Os munícipes que circulam por aquela região e que apresentam algum tipo de deficiência têm reclamado da situação. Para o vereador, a demarcação e o rebaixamento das guias facilitará o acesso das pessoas na região. O vereador José Francisco fez indicação ao prefeito Hamilton Mota, sugerindo a instalação de sinalização para deficientes visuais na região central da cidade. A solicitação visa dar atenção especial às proximidades dos pontos de ônibus, das praças e dos semáforos de Jacareí, locais onde tem grande fluxo de pedestre todos os dias. Para o vereador, a instalação desse tipo de sinalização proporcionará mais segurança aos deficientes visuais que circulam pela cidade, principalmente no centro, que é uma região muito movimentada. A repórter Juliana Miranda esteve na reunião que discutiu as diretrizes para o Fórum Municipal de Cultura. Jacareí se prepara para a segunda Conferência Municipal de Cultura, que vai acontecer no mês de junho. Dos principais objetivos é criar parâmetros ou conceitos e princípios para a construção do Plano Municipal de Cultura. Os encontros para a organização da conferência têm reunido artistas, membros da sociedade civil e servidores da Fundação Cultural de Jacareí. Uma pauta de trabalho que vem sendo executada há 4 semanas e essa comissão se ocupa então de dar procedimentos às ações estabelecidas para a realização da conferência. Então, dentro do aspecto de planejamento, de construção do regimento, enfim, do formato, do como vai ser a conferência, as pautas a serem discutidas, as pessoas convidadas, a mobilização desses artistas ou da sociedade. Então, todos esses temas são temas que se ocupam essa comissão. O objetivo do evento é discutir políticas públicas que possam garantir o acesso e o apoio à cultura no município. Uma série de ações que são importantes para o município, como a inauguração do teatro, que acontece em 2014, o Fundo de Cultura. Então, como a cidade ela faz o planejamento para essas ações, a gestão dessas ações. Então, esses são os objetivos e, dessa forma, a sociedade participa. A Conferência Municipal de Cultura de Jacareí vai acontecer nos dias 15 e 16 de junho. O evento é aberto ao público. O convite para a conferência, ele está se estendendo a toda a sociedade. A gente tem a intenção de levar essa discussão às escolas, às universidades, para trazer as pessoas para discutir o que é cultura no município, como eu posso me beneficiar dessa cultura ou como eu posso participar dessas ações culturais. Nesse sábado aconteceu a 6ª edição da campanha de doação de sangue Doa Jacareí. Confira os detalhes na reportagem. O Laboratório Municipal de Jacareí ficou lotado no último sábado durante a realização da 6ª campanha de doação de sangue Doa Jacareí, uma iniciativa do vereador Edinho Guedes, em parceria com o Hemocentro de São José dos Campos. Sempre quando eu chegava para doar, encontrava com jacarienses lá no Hemocentro de São José, acontecia a cobrança de por que não podia isso acontecer em Jacareí. Na verdade, assim, essa foi até uma iniciativa, né, não só do Edinho Guedes, mas também da Secretaria de Saúde de Jacareí, porque os munícipes de Jacareí hoje eles representam, lá na nossa unidade central, que é em São José, 17% das doações. Então é um número bem significativo para todos nós. E na verdade, meio que uma exigência da população, né? Essas pessoas nos questionam muito o porquê de não ter uma unidade aqui em Jacareí. Mas a gente tenta suprir essa ausência de um serviço aqui, fazendo essa campanha, né? A gente já está indo para o 6º Doa. Isso é reflexo de que o jacareense está, na verdade, sensibilizado já com a causa, né? Durante a campanha, conhecemos Dona Eliana, que estava doando sangue pela primeira vez na vida.
Eu decidi porque eu vi campanhas, né, publicitárias na rua e eu perdi as 2 doações que estavam fazendo de medula. Então eu resolvi fazer a minha parte, vindo doar sangue agora. Tá com medo? Não estou, não. Tô tranquila. Dona Eliana esperou pacientemente ao passar pela triagem de doadores, que inclui um teste de anemia, pesagem e uma entrevista com a médica responsável. Depois de concluído o processo, Eliana estava apta a doar sangue pela primeira vez. E lá foi ela, para a sala de atendimento. 10 minutos depois, Eliana já podia dizer que tinha feito a sua parte. Uma coisa simples, eu acho que as pessoas deveriam pensar, né, para poder doar sangue, não tem problema nenhum, não tem contraindicação, né, então... Agora a sensação de missão cumprida. Com certeza, missão cumprida, foi uma atitude nobre que eu tive. Assim como Eliana, centenas de jacarienses passaram pela experiência de doar sangue, um gesto nobre e que pode salvar muitas vidas. Estimular a solidariedade também é uma função do poder público e essa campanha, mais do que só conseguir o sangue, tem essa função também, porque a solidariedade, depois ela se desdobra em outros atos. A solidariedade também é para os próprios públicos, para a preservação da praça, para a limpeza, para a reciclagem do lixo. É uma atitude que se desdobra depois no bem-estar de todos. Então acho que é importante nós criarmos oportunidades das pessoas se conscientizarem disso. E eu acho que assim, esse é um exemplo a ser seguido, né? Não só munícipes de Jacareí que já vem fazendo, mas de toda a região. A gente precisa realmente se sensibilizar e se conscientizar da importância desse simples gesto, né? Que é tão simples, a doação propriamente dita, 5, 10 minutos. E você vai, na verdade, com 5, 10 minutos resolver o problema de uma vida toda. Veja no próximo bloco. Jovem de Jacareí cria blog para compartilhar experiências de gravidez na adolescência. E veja ainda nessa edição, moradores do São Silvestre prestam homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Jacareí sediou a fase municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Veja na matéria como foi o encontro. Governantes, vereadores e munícipes se reuniram na última terça-feira para a 5ª Conferência das Cidades. Para incentivar a discussão, a participação da população na formulação das propostas na área de desenvolvimento urbano. E é uma oportunidade ímpar para as pessoas discutirem, poderem discutir a cidade. É um momento de aprendizado da sociedade brasileira, que assim, só existe solução com participação, democracia só existe com participação. Eu acho ainda um pouco triste, assim, sempre ao final desse tipo de evento, quando a gente conta, as pessoas, nossa, mas pô, não fiquei sabendo e tal. Acho que é importante o cidadão, ele tem o direito e dever, e um dos deveres do cidadão é procurar se informar. As pessoas precisam entender que a cidade pertence a todos. Por mais que nós elejamos representantes, é sempre importante a participação. E esses espaços são criados justamente para promovermos essas discussões. A gente sabe que antigamente as coisas eram discutidas dentro de um gabinete, por um grupo de pessoas que determinavam quais seriam os rumos de uma cidade. Colocar na consciência que ela tem um papel fundamental no crescimento da cidade. Porque hoje é um dia essencial para as pessoas estar aqui, participarem, elas discordarem, dar opiniões e até mesmo votar aquilo que é de interesse público. Acho que é uma oportunidade, né, que a população tem de estar reivindicando alguma coisa, né, uma coisa importante para a cidade. E nada melhor do que a população estar presente aqui hoje. Eu acho que deve sair coisa boa aí hoje. O projeto foi criado pelo Ministério das Cidades, que é responsável pelo repasse de verbas federais para o desenvolvimento dos municípios. A partir de 2015, só vai repassar recursos de programas da União para as cidades que tiverem cumprido a etapa da Conferência das Cidades e tenham conselhos municipais de desenvolvimento urbano que envolvam vários setores da sociedade. Neste ano, a discussão girou em torno de temas como saneamento básico, habitação e desenvolvimento urbano.
Durante 50 minutos, os participantes puderam apresentar propostas que vão auxiliar no desenvolvimento da cidade. Este grupo, por exemplo, abordou questões relacionadas à mobilidade urbana, como melhoria das calçadas, leis de acessibilidade e até mesmo a criação de um censo municipal para a pessoa com deficiência. Então eu sei que tem 100, por exemplo, 100 deficientes em Jacareí, 100 pessoas com deficiência. As deficiências são essas, cada um tem essa necessidade. E em cima disso, dá para se elaborar as políticas públicas voltadas para essa pessoa, porque senão você vai ficar tirando no escuro. É muito bom esse tema, porque você valoriza essas pessoas. Porque hoje em dia você não sabe quantas pessoas tem, e nós sabemos que a nossa cidade ela é uma cidade muito extensa. E existem áreas rurais, existem vários bairros. Nós temos que levantar esse censo para quê? Para poder trabalhar, para que a cidade ela venha ter um desenvolvimento melhor. A gente não percebe, mas a gente sai de casa, a gente já está envolvido na questão de acessibilidade e mobilidade urbana. Então é muito importante tudo isso que está acontecendo com a nossa cidade. E eu acho que Jacareí, pelo que eu vi no último encontro com o governador em Taubaté, que Jacareí está um passo à frente, porque já está fazendo a sua conferência, coisa que aqui na região dos 39 municípios eu acho que só 5 estão fazendo. Eu espero que as conferências no Brasil todo sejam instrumentos de poder da população para que ela descubra e diga qual é o rumo da minha cidade, qual é o rumo do meu estado e do meu país. Eu espero isso. Ao todo, 28 propostas serão encaminhadas para as próximas fases da conferência. Fernando Ramos sugere atendimento 24 horas na UBS do Cidade Salvador. Rogério Timóteo pede redutores de velocidade no antigo traçado da Dom Pedro I. Valmir do Parque Meia Lua solicita a construção de bicicletário em Rua do Parque Meia Lua. Veja as atividades da Câmara Municipal na segunda parte do nosso Giro de Notícias. O vereador Fernando Ramos fez indicação ao prefeito Hamilton Mota solicitando a realização de atendimento 24 horas da Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Salvador. Segundo o vereador, o atual expediente de 12 horas não é suficiente para atender a demanda de munícipes que precisam de atendimento após as 19 horas. Atualmente, a UBS do Cidade Salvador tem seu horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 19 horas. Além do Cidade Salvador, as UBSs do Jardim das Indústrias, Jardim Paulistano e Parque Santo Antônio também tem funcionamento de 12 horas. O vereador pastor Rogério Timóteo fez um requerimento à concessionária Rota das Bandeiras pedindo a instalação de redutores de velocidade no antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, nos trechos de acesso aos bairros Chácaras Reunidas e Garapés e ao conjunto 1º de Maio em Jacareí. Aprovado em plenário, o requerimento do vereador foi solicitado devido aos moradores da região reclamarem da grande quantidade de acidentes naquele trecho da rodovia. Sendo assim, a solução encontrada pelo vereador é a instalação de aparelhos redutores de velocidade, pois muitos acidentes ocorridos no trajeto acontecem em razão da alta velocidade dos veículos na região. O vereador Valmir do Parque Meia Lua fez indicação ao prefeito Hamilton Mota solicitando a colocação de bicicletário na antiga chacrinha, localizada na esquina da rua Antônio Martins Garcia com a rua Takeo Ota, no bairro Parque Meia Lua. Atualmente, os moradores da região não têm como parar suas bicicletas no local, principalmente no domingo, dia em que acontece a feira livre na rua. Sendo assim, a solução encontrada pelo vereador é a construção de um bicicletário para atender os munícipes do local. O grupo de escoteiros de Jacareí realizou a campanha do Agasalho 2013. E quem traz os detalhes é a repórter Juliana Miranda. O grupo de escoteiros de Jacareí se reuniu na Prainha no último sábado para realizar a campanha do Agasalho, que em 2013 vai beneficiar a instituição Guri na Roça. Essa ideia veio desde a fundação do grupo em 1998, onde nós temos a necessidade de explicar aos jovens o serviço social, fazer bem a alguém. O grupo envolvido na campanha é formado basicamente por crianças e jovens que nos escoteiros aprendem desde cedo a importância de ajudar ao próximo e ser solidário. É o tipo de serviço para o jovem que ele, no futuro breve ele vai ter o reconhecimento dele, que ele fez alguma coisa para alguém, sem esperar recompensa. Eu acho que há pessoas precisando de ajuda e alguém tem que ajudá-las. Então eu acho muito legal
esse fato de ter feito bem para alguém sem receber nada em troca. O ato de fazer o bem me agrada muito e eu acho que isso é muito importante para o mundo que nós estamos vivendo hoje. A campanha do Agasalho dos Escoteiros é realizada há mais de 15 anos em Jacareí. Quem quiser colaborar com a campanha pode entrar em contato com os escoteiros pelo telefone 3953-3671. Sempre alerta! Melhor possível! Jovem de Jacareí cria blog para compartilhar experiências e informações sobre a gravidez na adolescência. Ser mãe é um grande desafio. E quando a mãe é uma menina de apenas 16 anos, as dificuldades se multiplicam. Essa é a realidade da jacariense Caroline Honório, mãe do Mateu, de apenas 4 meses. Ganhei o Mateu em fevereiro desse ano, de 2013, e desde então a minha vida assim tem sido somente para ele. Não tem mais festa, não tem saidinha com amigos, noite de pijama na casa das amigas não tem mais. Minha vida é cuidar do Mateu e fazer os trabalhos da escola para poder dar um futuro para ele e, consequentemente, para mim também. Medo do futuro, preconceito e muitas novidades. Caroline viveu uma revolução em sua vida depois da chegada do bebê. E tudo isso foi acompanhado de perto por sua família. Acho que sem a família, assim, eu não seria nada. Porque quando eu preciso fazer alguma coisa, quem está do meu lado é eles, quem está... montar um enxoval, paga convênio, leite, fralda, são tudo eles, porque infelizmente agora o que eu posso fazer é estudar para no futuro quem fazer esse papel serei eu, né? Mas agora quem faz isso por mim e pelo Mateu são eles, então sem eles não teria condições mesmo. A experiência de Caroline abre caminho para uma discussão importante. Será que os jovens estão recebendo a orientação adequada sobre prevenção e métodos contraceptivos? No caso da jovem de Jacareí, a mãe, Sandra Honório, afirma que houve pouco diálogo sobre o assunto. Talvez eu nunca tenha falado muito claro com ela sobre sexo e a Carol estava passando um momento muito conturbado na adolescência dela. E quando ela veio com essa notícia, como eu disse para vocês, eu já estava meio que desconfiada, eu abracei a causa. Eu abracei como se fosse eu na situação dela. E eu lembro certinho a frase que eu disse para ela assim: filha, eu vou fazer por você o que eu gostaria que fizessem por mim. Durante a gestação, em meio a tantas dúvidas e conflitos, Caroline decidiu expressar em palavras os sentimentos que a maternidade precoce trouxe para a sua vida. Em novembro de 2012, a jovem mamãe criou um blog para compartilhar suas experiências. E eu sempre tive isso de escrever, sempre gostei. Só que eu nunca tive coragem de fazer um blog para postar textos meus, nem nada, porque eu tinha vergonha. Então, eu via canais no YouTube de mães e adolescentes também, aí elas davam dicas, contavam experiências, e eu tive vontade de fazer um blog para as meninas da mesma idade, que estiverem passando pelos mesmos problemas, lerem, se identificarem e acabar ajudando também, e uma forma de desabafo. Foi assim que surgiu o blog. A Carol está escrevendo o blog Maternidade aos 16 há 6 meses. Nesse tempo, a página já teve mais de 97 mil acessos. Agora ela divide o tempo em cuidar do Mateu, estudar e responder a centenas de mensagens dos internautas que acessam a página em busca de apoio e informação. Para mim não é novidade os textos que ela posta, a qualidade dos textos, mas eu estou muito feliz porque é um canal onde ela consegue ser ela mesma. Eu percebo que ela expõe as emoções dela, o pensamento, você vê que ela não tem assim restrição ou medo de dizer não concordo. Então a Carol é verdadeira e eu acho que ela está no caminho certo, se está fazendo bem para ela, que seja bem-vindo. Caroline faz questão de deixar claro que não incentiva a gravidez na adolescência. Para ela, o papel do blog é justamente mostrar as dificuldades e trocar experiências. Quem acompanha, lê o blog mesmo desde o começo sabe que eu jamais escrevi de forma alguma para incentivar as meninas a fazerem sexo agora, na idade que estão. Eu acho que quem está com a idade que tem mais aqui sair com os amigos, se divertir mesmo, aproveitar, estudar e não adiantar essa etapa da vida. Então eu fico magoado, porque meu blog é mesmo para ajudar as pessoas, fazer um trabalho assim, legal com as meninas da minha idade e jamais fazer apologia à gravidez na adolescência, nunca.
Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Carol, pode acessar o blog maternidadeaos16.blogspot.com.br. Já no próximo bloco, moradores do São Silvestre prestam homenagem a Nossa Senhora de Fátima e conheça os mitos e os mistérios do MAVE. Moradores do distrito de São Silvestre fizeram uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima no último domingo. Pétalas de rosa foram lançadas do céu para anunciar que a imagem chegava ao bairro em um helicóptero. A homenagem foi feita para agradecer a santa pela construção da principal igreja da comunidade. Edgar Sazak solicita proteção acústica em Bomba do Sai. Arildo Batista sugere melhorias no itinerário do transporte coletivo da cidade. Edinho Guedes solicita semáforo eletrônico e melhorias no trânsito. Veja o trabalho dos vereadores na última parte do Giro de Notícias. O vereador Edgar Sazak fez indicação ao prefeito Hamilton Mota solicitando a instalação de proteção acústica em Bomba do Sai, na Avenida São Mateus, próximo ao número 589, no Jardim São José. Os moradores do Jardim São José têm reclamado com frequência do barulho alto que o equipamento emite. A bomba fica ligada em período integral, o que atrapalha o sono dos moradores da região, além de causar outros transtornos. A proteção acústica é a solução encontrada pelo vereador para acabar com este problema, visto que a bomba também não pode ser desligada. Procurada por moradores, a vereadora Ana Lino enviou requerimento à empresa Net Digital, solicitando a ampliação de sua rede de internet na região do Jardim Emília. A solicitação pretende atender em especial a Rua Anne Andrew e demais vias da região localizadas após a praça central desse bairro. Junto ao requerimento, a parlamentar também encaminhou um abaixo-assinado feito pelos próprios moradores do bairro, com cerca de 300 assinaturas, solicitando o cabeamento do local para que os moradores possam ter acesso aos serviços da empresa. O vereador Itamar Alves enviou indicação ao prefeito Hamilton Mota, sugerindo a criação do Fundo Municipal do Idoso em Jacareí. O pedido do vereador nasceu pela preocupação com os idosos da cidade. Além disso, a expectativa de vida das pessoas vem crescendo a cada década e, com isso, a população com idade avançada passa a ser maior a cada dia. O Fundo Municipal do Idoso é basicamente um instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos para desenvolver programas, projetos e ações aos idosos do município. São Paulo e Manaus são exemplos de cidades que já têm esse fundo. Um famoso casarão da Rua 15 de Novembro ainda mexe com a imaginação do jacareiense. A repórter Ellen Martins foi conferir de perto os mitos e os mistérios acerca do MAVE. Esse aqui é o MAVE, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, um lugar que conta muita história sobre a nossa região, mas que também guarda muitos mistérios e muitas lendas, e a gente vai conhecer. O mobiliário antigo e a meia-luz que entra pelas janelas formam o cenário perfeito para a magia das lendas. São 16 cômodos com histórias que assombram o imaginário popular. Todo mundo sabe que o João da Costa Gomes Leitão, que era o dono dessa casa, foi quem construiu essa casa em 1857, ele era um grande cafeicultor e o maior traficante de escravos da região. E o que muitos acreditam é que era neste casarão que o português Gomes Leitão mantinha os escravos presos. Foi nessa época que uma das lendas mais conhecidas teria acontecido. Uma das filhas dele se apaixonou por um escravo. E a última coisa que podia passar pela cabeça dele era ver sua filha casada com um escravo. E ele não admitia de jeito nenhum. Aí, para não ver a filha casar com um escravo, reza a lenda que ele enterrou a filha numa das paredes. Então, na construção, ele colocou a filha viva numa dessas paredes, que até hoje a gente não sabe qual delas, né? Para se livrar do problema. Então, ele se livrou da filha. Diz que ele teria matado a própria filha para isso, né? Até a gente brinca aqui que muito antes do Big Brother aqui já se emparedava.
E essa história, até hoje, impressiona muita gente que visita o museu. Imagina então a coragem necessária para quem trabalha no MAV há mais de 12 anos, como é o caso da Maria Josefa. E você acredita nessa história aí, nessa lenda, que o Gomes Leitão enterrou a filha dele viva nessa parede aqui? O povo comenta, né? Agora eu não sei se é verdade, né? Eu por enquanto, não sei, nunca vi nada aqui, né? Eu fico aqui à noite, nunca vi nada não, assim, até umas horas, mas muita gente que fica aqui, né, quando tem evento, mas aí eu subo aqui sozinha, não vejo nada. Você ouve muito comentário sobre essa... Comentário, né, que o guarda trabalhou aqui à noite, ele ficou sozinho, disse que ele assombrou, disse que ficou assustado, né, que viu coisas aqui em cima, tremia, não sei o que, lá vai, ele comenta, né, porque ele ficava à noite aqui, né, ele disse que subiu, ficou aqui, né, na janela aqui da sacada e disse que viu um vulto, umas coisas assim, né? Daí ele ficou assustado, né? Mas eu não sei lá, não sei se é verdade dele, né? Ele fala, né? Ele comenta, né? E os mistérios não param por aí, não. Há 4 anos, Juarez Correia faz a segurança no museu. Mas apesar do pouco tempo de casa, ele já tem histórias para contar. Você já viu alguma coisa estranha aqui no museu? Já vi no ano passado, em outubro, porque o museu não fecha feriado, ele abre só não abre segunda-feira, né? Limpeza geral do prédio. Então, e quando é feriado, os funcionários chegam às 11, né? Mas eu chego cedo, meu horário é às 9, mas eu chego às 7h30, 8 horas, porque tem funcionário aí que fica limpando, né? Então eu venho mais cedo, por minha conta. E aí, como ia abrir no dia de Nossa Senhora Aparecida, eu falei assim, eu vou abrir o museu às 9. Se chegar gente para visitar o museu, eu fecho a porta e acompanho, abro de novo e vou levando assim até às 11. Aí, só aqui, nós temos que, antes, preparar tudo lá em cima. Tem 3 data show que tem que ser ligado, né? Acender o prédio, né? E a hora que eu estava na metade da escada, eu vi algo passando pelo Salão Nobre. Aí eu fiquei em dúvida, eu voltei. Assim, você não usa arma, né? Não estava com arma. E eu fui até o banheiro, eu peguei uma vassoura, assim, o que tiver lá em cima eu pego. Mas não encontrei nada, tá? Mas que eu vi, eu vi. E depois disso você ficou com medo, então? Não, eu não tenho medo, não. Entre as várias lendas do museu, 2 causam extrema curiosidade nos visitantes. A que diz que os escravos ficavam presos em um porão que existe até hoje no museu, e a de um túnel que liga o museu à igreja matriz de Jacareí. Então era aqui que os escravos ficavam? Dizem que os escravos ficaram escondidos no porão, né? Daqui da casa da cidade do Gomes Leitão, né? Então aqui ficaria a mercadoria dele. Eu até acho que devia ser mais baixo esse porão. Se você visitar essas casas antigas, o porão sempre é mais fundo do que isso aqui, né? Eu acho que na época do restauro deve ter sofrido um aterramento aqui, né? Foram jogando entulho, alguma coisa, e ficou mais raso, né? Tem gente que fala, mas ficava amontoado. Cuidava de qualquer jeito. Então, não podia cuidar de qualquer jeito, porque o dinheiro valia dinheiro, era mercadoria, né? Então, por mais maldoso que ele fosse, por mais vilão que fosse, o traficante de escravos, ele não queria que o escravo morresse, que era uma mercadoria a menos, né, para ele comercializar. Dizem, né, que esse túnel que fica no subsolo aqui do museu, ele liga o Museu de Antropologia, né, o Museu do Barão, até a Igreja da Matriz. Para que poderia ser usado? Bom, aí fica aquela coisa meio misteriosa, né, do imaginário do povo. Como muitas lendas que se falam, muitas histórias que se contam, isso poderia ser desde uma rota de fuga por uma revolta popular, alguma situação deste tipo, né, até mesmo para, de repente, uma visita do barão ou dos seus familiares para uma missa. Então, muitas coisas eram faladas nessa época, né? Que ele podia, ao invés de sair pela cidade andando, ele apareceria lá no museu, na igreja. Agora, se você tiver coragem, pode conhecer de perto as lendas, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. O Notícias de Jacareí fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse o nosso canal no YouTube. Participe do NJ enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail redaçãotv@camarajacareí.sp.gov.br. Bom fim de semana para você.